O tópico que agora eu vou discutir é um tópico não alcançável. Como acabaram de ver, por definição, é um objetivo não alcançável. E a lógica é tentarmos discutir o doente real e as recomendações. A primeira questão que me parece razoavelmente importante nesta discussão é sabermos se as recomendações são mesmo objeto, ou pronto, o objetivo das recomendações é mesmo consensualizar, admitindo que estamos todos de acordo numa matéria, pelo menos suficientemente larga para considerarmos que o acordo é significativo, ou estamos apenas a fazer um compromisso. Porque se estivermos a fazer um compromisso, assim, eu aceito que isso esteja aí, desde que tu ponhas aquilo ali. Esta coisa anda sozinha? Ou é preciso eu mandar andar? Mas ele estava a andar sozinho. Portanto, é um compromisso. Se nós assumirmos que é um compromisso, eu à partida estou a dizer que parte do que eu digo é uma cedência para que o outro possa pôr a parte que lhe diz a ele. Portanto, isto logo à partida dá-me a ideia de que ler uma recomendação e assumir que a recomendação é um consenso entre todos os participantes, fiquem com a noção de que não é verdade. Aliás, eu vou-vos dar um exemplo durante esta discussão, que é razoavelmente importante. Eu sou internista intensivista e vou ler um pouco esta leitura do ponto de vista dos cuidados intensivos. Mas deixem-me dizer-vos que há aqui uma declaração de interesse que importa fazer. Parte daquilo que eu vos vou dizer é a reflexão feita pela Reanima, uma associação de formação em medicina pós-graduada, da qual eu também faço parte. E o tópico que eu vou usar nesta primeira discussão é este. Vamos pegar num tema que muitos discutimos e que é, de facto, um tema muito na moda, não é top moda, mas é muito na moda, que é o das recomendações sobre sepsis. Não há provavelmente nenhuma área do conhecimento médico onde nós tenhamos investido tanto dinheiro durante décadas sem que o resultado esteja ao nível dos investimentos feitos do que a sepsis. É fundamentalmente essa a razão porque em 2002 chega a esta conclusão. Com este conhecimento todo que nós obtivemos nesta área da inflamação e da resposta à inflamação e da sepsis da resposta à infecção, o que nós sabemos hoje é manifestamente insuficiente, disperso e às vezes totalmente antagónico. Vamos ver se conseguimos defender o que é essencial. Esta tentativa de definição surge pela primeira vez em 2004 e é protagonizada por aquilo que se chamam as recomendações Surviving Sepsis Campaign. Ela é repetida em 2008 e depois é atualizada de novo em 2012 e a nossa expectativa é que venha a acontecer o mesmo em 2016. Não aconteceu, mas aconteceram coisas interessantes de então para cá que vale a pena discutir. E nessas coisas interessantes, quando se põe esta recomendação linha de orientação, vale a pena ficarmos com a ideia de quando eu digo linha de orientação, com ou sem trem, a questão fundamental é onde estou, para onde vou e onde é que eu espero chegar. São estes os pressupostos que são fundamentais. E postas as coisas desta maneira, a primeira vez que o assunto foi discutido, 1991, publicado em 1992, aquilo a que alguns chamam Momento Sepsis 1, trazem como mensagem fundamental esta ideia. Há de facto um conjunto de manifestações que traduzem elas em si uma resposta à infecção. Não é só a infecção, mas é a outras agressões e que tem um denominador comum. A isto chamou-se SIRS, Síndrome de Resposta Inflamatória Sistémica. Mais tarde, ao revermos estes dados, ficamos com a noção que eles são de facto muito sensíveis, mas que há mais manifestações que definem de facto a infecção e que também têm que ser tomadas em linha de conta. E esta segunda leitura, 10 anos depois da avaliação dos primeiros critérios, aceitam que aqueles critérios iniciais de que sepsis é a resposta do organismo à infecção, que ela é grave se tiver disfunções de órgão e se a disfunção é uma disfunção cardiocirculatória que não responde ao volume. Chamamos-lhe choque séptico. Neste conceito foram revistos, aceitos, mas a revisão global entendeu que deveriam ser considerados muitos outros critérios de definição. Portanto, vejam, um primeiro conceito, na primeira revisão a seguinte, está em evolução. Quando nós fizemos a tradução disto para a pedagogia da Reanima, a mensagem fundamental que deixamos, que não é uma transcrição das recomendações, como elas lá estão, portanto, é uma adaptação, como vocês ali veem, assumimos isto. Se eu tenho manifestações desta natureza, vou admitir que posso ter uma infecção, mesmo sabendo que parte destas manifestações podem ser apenas resposta à inflamação sem infecção. Mas o conceito, SIRS sepsis, faz com que, se elas surgem de novo ou se agravam, deixa-me pensar na infecção. E se das manifestações existentes surgir alguma destas, então a minha afirmação é definitiva, é grave. E, portanto, não perco tempo. É uma hipótese sepsis e é grave.
Isto por si só é razão para iniciar a minha ação. Portanto, sei onde estou, reconheci a coisa, estratifiquei-a, sei que ela é grave e isto impõe-me início da ação. Vamos ver aonde é que eu devo chegar. A lógica que a Reanima assumiu em relação a isto foi fundamentalmente isto. Há 3 coisas que documentadamente salvam a vidas nas sepses. É o reconhecimento e a estratificação de gravidade, é a capacidade de prevenir e suportar os órgãos em disfunção, o que se faz no essencial otimizando o fornecimento de O2, e é o tratar a causa da coisa. Com base nisto, nós tratamos todo o nosso modelo de formação. Mas, ao contrário do que seria expectável, isto não é descoberta nenhuma. Maquiavel, quando escreveu o seu tratado de política na corte, o príncipe, já tinha dito a mesma coisa. Na altura não se chamava sepsis, chamava-se a febre ética, e já ele dizia, se reconheceres no início, ela é fácil de tratar, mas é difícil de reconhecer. Se não tomas conta dela no início, a tal febre ética, então ela é fácil de reconhecer, mas difícil de tratar. É aqui a mensagem central de tudo o que tem a ver com sepsis. Ou eu sou capaz de reconhecer no início e iniciar a ação de imediata, ou arrisco-me a chegar atrasado. Esta é a mensagem fundamental e que é uma mensagem que tem consequências. As recomendações em si definem, por exemplo, como objetivos. Os objetivos definidos por estas recomendações de 2012 são fundamentalmente estes. Se tenho hipoperfusão celular, traduzida no essencial por hipotensão e por lactacidemia, é preciso iniciar imediatamente a reanimação e definir objetivos quantitativos, ou seja, onde é que eu quero chegar. Os objetivos quantitativos que foram definidos, ou revistos, ou reconfirmados em 2012, foram estes, que são idênticos aos que existiam em 2004, em 2008 e em 2012, foram reconfirmados. E a mensagem essencial que se dava nesta altura era que a estabilização hemodinâmica exige uma quantidade substancial de volume. E a forma de administrar este volume, nestas novas recomendações, agora é feita sobre a forma de bolos, aos quais eu avalio o resultado. Faço um bolos e verifico se ele correspondeu ou não correspondeu ao essencial. A razão pela qual isto é importante é porque estas recomendações de 2012, no essencial, definiram quais são os problemas que não estão resolvidos, quais são as questões que estão em abertos. Neste caso concreto, qual é a quantidade de volume que eu administro? Qual é a técnica como eu administro o volume? Como é que eu sei que foi eficaz ou não foi eficaz? E, na prática, grande parte do que aconteceu de 2012 até agora, nós ainda não temos novas recomendações. Aquelas que temos atualmente ainda são 2012. Não temos novas recomendações. Mas a investigação que foi sugerida por estas recomendações já nos deixa a ideia de que aquela pressão venosa central que nós tínhamos definido como objetivo não deve ser tomada como referência, e o que deve ser tomada como referência é uma avaliação dinâmica que, no fundo, me responde a esta questão. Quando eu faço volume, como é que o organismo responde? Se responder de acordo com as minhas expectativas, foi um bom tratamento. Se não foi, deixa-me rever o caso. Mantivemos os valores da pressão arterial, mantivemos a noção de que é preciso manter disfunção, controlar, enfim, avaliar a disfunção de órgão, e revimos este critério seguinte, que era o valor da saturação venosa de SbCO2, que hoje se aceita que, em vez desse, devemos centrar a nossa intervenção sobre o valor do lactato e usarmos a lactacidemia como indicador da disóxia celular como meu objetivo. Então, reparem que, apesar de terem publicadas em 2004, revistas em 2008 e ter de novo em 2012, ainda não temos novas recomendações, mas a investigação imposta pelas recomendações anteriores já nos mudou a orientação por comparação com aquilo que estava nas recomendações antigas. Se eu ficar atido às recomendações, mesmo que não passem 10 anos, sem fazer uma interpretação da maneira como as aplico na prática e sem fazer a leitura da forma como se aplicam na prática, arrisco-me a ser ultrapassado pelos acontecimentos. A vossa geração, onde no essencial tudo o que se passa no mundo, quer seja bom, quer seja mau, está no vosso bolso, imagina, até eu trago isto no bolso, está no vosso bolso, não pode, de alguma forma, ficar à espera que venham novas recomendações. Primeira mensagem a retirar daqui, as recomendações são importantes, estão datadas e, quando muito, correspondem ao compromisso que se obteve naquela altura. A dinâmica da coisa já não é compatível com que as coisas fiquem assim. Então vejam, por exemplo, estas recomendações de 2012, no seu texto dizem não utilizar, 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 não utilizar e não utilizar. Mal. Então, eu quero recomendações para dizer o que eu vou fazer ou o que eu não devo fazer. As 17 vezes que estas 2012 dizem para não utilizar,
é porque nas anteriores dizia para utilizar. Ou eu estou completamente dentro destas coisas que estão em completa evolução, ou arrisco-me a perder-me. Não há alternativa nenhuma que não seja manter a minha atualização. Estes marcos, que são as recomendações, servem para fazer o ponto da situação. Imaginem que estão a falar de reanimação. Não é verdade o que eu acabei de dizer. As recomendações de 2010 em relação à estrutura essencial do algoritmo da reanimação, quando revistas agora em 2015, não alteraram o algoritmo. Fizeram apenas 2 detalhes. Quando estás a reanimar um doente, não te esqueças de manter também o controle do CO2 wind tidal, portanto, no final, o volume expiratório, medir o CO2, e não te esqueças que, nomeadamente, quando estás à procura das causas precipitantes, a exploração que vai para além da pele são fundamentais. São as 2 únicas alterações, mas a estrutura do algoritmo está completamente igual. Se leres as recomendações para a reanimação de há 25 anos atrás, quando se fez o primeiro consenso, temos uma lista de remédios deste tamanho. Hoje, sobra a adrenalina e 3 outros envergonhados, que são a atropina, a amiodarona e o sulfato de magnésio. Porque remédios temos um só, que não tem base científica para efetivamente ser usado. Pelo contrário, tem eventualmente base científica para não ser usado, mas a tradição ainda fez com que ele não tivesse saído. E quando nós olhamos para o grande paradigma da tecnologia, do uso da tecnologia, de que um exemplo pode ser este autor, Paul Merrick, é um autor que faz a atualização sistemática daquilo que ele chama os dados baseados na evidência da medicina científica. O do ano passado, o livro do Paul Merrick sobre este assunto no ano passado, tem o 2º capítulo só dedicado à tentativa de desconstruir aquilo que são os pequenos dados atomizados da prática dos intensivistas. Eu já vos disse que eu sou intensivista, às vezes não parece, mas sou intensivista. E, portanto, esta paixão pelos gestos e pelas pequenas coisas, despersonalizando e centrando-se, sentindo ofuscado pela nova tecnologia, no essencial, acaba por ser seriamente prejudicado se nós não tivermos a consciência das coisas que eu posso fazer, quais são as que eu efetivamente devo fazer. E as que eu devo fazer, se efetivamente as posso fazer, o que já é uma questão de natureza organizacional. A primeira é conceptual, esta é de natureza organizacional. E esse 2º capítulo do livro do Paul Merrick, o que vos diz no essencial é isto: menos é mais. Desde que o menos seja a tecnologia despersonalizada e o mais seja a maneira como sento na pessoa de quem cuido. E vejam a quantidade de menos é mais, a quantidade de coisas que nós passamos a fazer menos, e mais do que isso. Fugiu um slide, pode ser que apareça daqui a bocado. E mais do que isso, a listagem que o Paul Merrick também fez das coisas que não se devem fazer e que até aqui estavam recomendadas que se fizessem. Mensagem central. Se eu fico pendurado nas recomendações, qualquer que seja o nome que lhe dei, mesmo este nome execrável que é guideline, ou timeline, ou qualquer outro tipo de line, qualquer outro tipo de anglicismo desta natureza, se eu ficar fixo e não for capaz de interpretar o meu doente, estou perdido. Então permitam-me que, voltando outra vez a citar a Reanima, eu procuro sugerir-vos o seguinte: se estáis a lidar com um doente crítico, usei-vos este modelo aqui apenas por uma questão de comodidade, imaginem que vocês são capazes de organizar o vosso pensamento, organizando em todos os casos 4 perguntas às quais quereis obter resposta. A primeira é esta: como é que está o meu elemento essencial para eu produzir energia de forma eficiente, o oxigênio? E as recomendações para responder à pergunta estão ali e são acessíveis em qualquer lado. E eu a seguir quero uma segunda resposta: e como é que está a minha circulação? E eu, ou o enfermeiro, ou um colega, em qualquer circunstância, podem fazer a mesma pergunta com os mesmos dados em qualquer lado. E a seguir eu quero saber, quer um, quer outro, oxigênio e circulação, se chegaram ao destino, como é que estão os meus órgãos? E esta avaliação dos órgãos é suscetível de ser avaliada em qualquer lado. E quero uma avaliação fina, como é que está a minha célula. E se eu usar aqueles critérios para avaliar a minha célula, eu tenho no essencial a noção de se cheguei ao meu objetivo e como é que estou a caminhar, se estou a ir no bom sentido ou estou a ir no mau sentido. Deixem-me voltar agora ao exemplo da sepsis e ver o que é que se anuncia. O que eu vos vou dar notícia agora não é das novas recomendações, é de uma publicação saída recentemente com este título, que pretende introduzir uma variável em relação à sepsis, uma nova definição de sepsis. E estes autores, que são no essencial os principais autores que fizeram Surviving Sepsis Campaign, nestes artigos propõem no essencial acabar com este conceito. Primeira mensagem: eles só se concentraram na sepsis em si
E dizem que é capaz de ser interessante esse conceito da resposta à inflamação, mas nós não gostamos dele. Querem acabar com este conceito. A segunda mensagem que introduzem é que dizem, no essencial, que vão arranjar um estratagema para substituir aquele, a que chamam Quick SOFA, cujo objetivo é identificar os doentes que têm probabilidade de estadias mais prolongadas na UCI e morrer no hospital. Mas isto é objetivo. Então eu tenho um critério para reconhecimento precoce, para conseguir tratar a tempo e horas, e agora o objetivo que me propõem como diferença é procurar os que vão morrer? Não é seguramente essa a nossa estratégia fundamental. E os critérios que eles usam para o fazer são critérios como estes que eu aqui vos mencionei. Alteração do estado mental, diminuição da pressão arterial e aumento da frequência respiratória. Deixem-nos então ver o que é que eles propõem em concreto para isto. Propõem que, em vez destes critérios de gravidade que eu vos mostrei, que vem nos critérios de Sepsis 2, a resposta é também, eu não gosto disto, e a proposta que me põe a classificação de gravidade é esta. Algum de vocês está habituado a usar o SOFA? Mentirosos. Portanto, tiveram os cuidados intensivos e obrigaram-nos a usar o SOFA. De resto, ninguém usa isto de forma corrente, a não ser os escravos dos cuidados intensivos. Eu já vos disse que eu sou intensivista, portanto, parece às vezes, não parece, não sou. E, portanto, a questão fundamental é esta. O tal SOFA é um critério de classificação, como este que vocês aqui veem, que faz uma gradação progressiva da disfunção de 6 dos aparelhos. E o objetivo é verificar se este doente hoje pontua mais acima ou mais abaixo, ou seja, no seu todo se agrava ou diminui. A sua utilidade prática é muito relativa se ela substituir a observação do doente. Se substituir a observação do doente, é má. E reparem então que o Quick SOFA, no essencial, propõe alteração do estado mental, mas o critério que usa é o Glasgow. E o Glasgow deixa escapar, por exemplo, o delírio, que é mais importante das alterações do estado mental. Propõe uma baixa da pressão arterial sistólica, mas o SOFA o que tem é a média, não é a sistólica. Portanto, são dois critérios divergentes. Propõe um indicador de esforço respiratório, mas o que o SOFA propõe é uma inadequação entre a ventilação e a perfusão. Portanto, reparem, o SOFA rápido não tem nada a ver com o pai dele. Portanto, nem sequer é filho do SOFA. Fazer recomendações novas e definições novas com esta estrutura... desculpem lá, estava fora do sítio. A recomendação de há bocadinho que eu vos dizia do Paul Merrick a dizer não façam, não façam, não façam. Portanto, reparem, o que eu vos estava a dizer aqui é que esta Task Force da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana de Cuidados Intensivos, que anunciaram esta revisão do conceito de sepsis, fazem propostas extraordinariamente difíceis de aceitar. Se as recomendações Surviving Sepsis Campaign vierem a dizer isto, eu acho que a Reanima vai declarar uma dissidência, porque não vai poder aceitar uma coisa destas. Ignorar o diagnóstico precoce em proveito do diagnóstico tardio. Portanto, permitam-me então que neste domínio, que é o domínio do doente crítico, vos sugira uma estratégia base. Se as recomendações baterem certo com isto, vale a pena olhar para elas. Se não baterem certo com isto, reivindiquem que é o que é próprio da vossa idade. Se eu estou a falar de um doente crítico com a vida em risco, primeira questão, reconhecê-lo e estratificar a gravidade. Se eu não reconhecer e não tiver consciência se é grave ou não, eu nunca vou chegar lá. Segunda, procurar prevenir os órgãos, as disfunções de órgão e suportar os órgãos em disfunção. Sim, não é o raciocínio clássico de todos os internistas à moda antiga. Qual é a doença? Então vamos ver como é que eu trato. Não é aguentoterapia, suporte este doente e logo que eu tenha a causa, que é fundamental, procuro reverter a causa. Sim, reverter a causa, que controlar o motivo suscitante e reverter a causa, que é essencial. Esta leitura é aplicável em todos os doentes críticos como estrutura base de pensamento e, no essencial, afina o que se pode e o que se deve fazer no melhor interesse do doente. Se a minha recomendação segue este caminho e está centrada no doente, deixa-me olhar para ela com atenção, porque é importante que haja estes consensos. Se a minha recomendação conflitua com aquilo que são os resultados práticos que fazem parte da experiência e que entre os meus pares vemos que é fundamental para salvar doentes, leiam-na segunda vez e até ponham em causa se aquela é a recomendação adequada. Obrigado pela vossa atenção.